Graças a Deus. Quero convidar aqui o presbítero irmão Eduardo, que vai ser o canal que Deus vai usar nessa noite para falar à igreja. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Quarto dia da nossa campanha. Eu tenho certeza que o Senhor me dá vida. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 24. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Graças a Deus. Nós já estamos no quarto dia e o pastor Israel já falou sobre o Senhor me conhece. O pastor Gleison falou para nós que o Senhor nos escolheu. O pastor Iracema ontem falou que o Senhor nos ama. E hoje nós vamos falar que Ele nos dá vida. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? No seu livreto, pode se sentar, no seu livreto, o pastor Israel já leu aqui conosco, o pastor Clarimundo dá 5 pontos da nossa vida na face da terra: a vida intrauterina, a vida na infância, a vida na adolescência, na juventude, a vida adulta e a velhice. E ele colocou ali como Deus age no decorrer da nossa vida. Quando Deus criou o mundo, Ele criou leis naturais que regem esse mundo. E isso rege a vida do ser humano, rege a vida dos animais, rege a vida vegetal, rege as estações. Tudo isso foi determinado por Deus, criado por Ele. Então, para se ter vida natural, não se precisa conhecer a Deus. Basta simplesmente nascer, crescer, multiplicar e morrer. Essa é a vida natural. Pastor Clarimundo, no finalzinho da página 22, ele fala: por falta de espaço, nós deixamos de citar 2 tipos de vida. Você pode reparar que na maioria das ilustrações são 7 tópicos. E nesse ele tratou de 5 tópicos e deixou 2. E eu quero falar justamente desses 2: vida espiritual e vida eterna. Vida natural, a gente não precisa ficar aqui divagando sobre ela. É a vida que a gente vive. Levanta cedo, acorda, escova os dentes, veste uma roupa, passa um desodorante, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, relaciona-se, né? Volta para casa, faz as atividades religiosas. Essa é a vida corriqueira, a vida cotidiana. Ah, irmão, você quer dizer que Deus não se preocupa com a minha vida nesse sentido? Não, não estou falando isso. Deus está presente na nossa vida em todos os momentos. Em qualquer situação, Deus está presente na nossa vida. Só existe vida porque Deus comunica a vida dele à criação. Só existe vida na criação porque Deus é que sustenta a criação. Porque tudo vem de Deus. Nada existe por si só. Somente o nosso Deus é autoexistente. Mas todo o restante da criação depende de Deus para existir. Creia em Deus ou não creia, qualquer ser humano depende de Deus para existir. Não precisa crer em Deus para existir. Não precisa crer em Deus para a vida cotidiana. Mas as 2 vidas que eu quero falar nessa noite dependem única e exclusivamente de Deus. E depende de crer. E depende de acreditar. Porque se você não crer, se você não acreditar, o versículo que nós acabamos de ler diz que nós estamos mortos. Se você não crê na vida que vem de Deus, a vida espiritual e a vida eterna, você está morto. Evangelho de João,
ele foi escrito provavelmente no final do primeiro século. Alguns dizem ano 80, outros dizem ano 90, ano 94, não tem uma data precisa, mas de 80 até 98 da era cristã. João escreve esse evangelho para combater heresias que já vinham surgindo dentro da igreja, principalmente com relação à divindade de Cristo. Existiam correntes de pensamento que duvidavam da humanidade de Cristo e exaltavam simplesmente a sua divindade. Outras correntes exaltavam somente a humanidade de Cristo e desprezavam a sua divindade. Então João escreve o Evangelho do Filho de Deus. O Evangelho de João é escrito para mostrar a divindade de Cristo e mostrar Cristo como homem, mostrar a intimidade de Jesus. Você consegue ler na narrativa de João, Jesus indo a uma festa de casamento, aparentemente despretensiosamente. Ele não queria multiplicar água em vinho ali. Ele estava ali numa festa, era uma vida social de Jesus. João mostra a intimidade de Jesus. Ele era o discípulo amado, conhecia o mestre intimamente, tinha muita comunhão com Jesus. E nessa época que ele escreve o evangelho, ele já estava bem velhinho. Ele já tinha vivido muita experiência com Jesus no decorrer da sua vida cristã. Então aqui nós estamos diante de um tratado sobre Jesus. E como nós vamos falar sobre vida, a palavra vida ela aparece mais de 1100 vezes na Bíblia. No Novo Testamento, o livro que mais fala de vida é o Evangelho de João. Pelo menos 55 vezes, dependendo da versão. Então ele trata muito a respeito do que Jesus veio fazer aqui, a revelação de Deus que estava no princípio da criação, enquanto os três os evangelhos sinóticos tratam da genealogia de Cristo, eles começam narrando o nascimento de Jesus. João vai muito além disso e fala: no princípio, ele era o Verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. João já começa mostrando que Jesus é anterior à criação. Ele é anterior a qualquer coisa que nós podemos conhecer, porque tudo existe por causa dele. Então João vai fazer questão de deixar isso bem claro. Então, se nós vamos falar de vida espiritual, a gente precisa ambientar o nosso pensamento no que João queria falar para nós em relação a essa divindade de Jesus, a essa eternidade de Jesus, em relação ao que Jesus veio fazer nessa terra. Hoje nós andamos vivendo um momento da fé cristã, onde as pessoas andam humanizando Jesus. Outro dia recebi uma mensagem, onde a pessoa que escreveu aquela mensagem dizia assim: eu não consigo imaginar Jesus não sentando numa roda e contando uma piada. Jesus era muito bem-humorado. Jesus sentava-se nas rodas, contava uma piada. Jesus tinha vida social. E a gente percebe as pessoas colocando Jesus de igual para igual conosco, diminuindo Jesus e colocando Jesus como um filósofo, como um mestre, um pensador, uma pessoa que viveu na face dessa terra para nos deixar bons exemplos, e nada mais do que isso. Esquece-se que Jesus veio a esse mundo porque ele tinha uma missão. Ele não veio aqui para mostrar para nós como é bom ser amável. Ele não veio a esse mundo para mostrar para nós que relacionamentos se constroem através de laços fraternais. Ele mostrou tudo isso,
mas não é o objetivo dele vir aqui para isso. Porque as pessoas imaginam Jesus como um guru, que se eu seguir os seus ensinamentos, eu vou ter uma vida abundante, próspera. Eu vou seguir bons relacionamentos. Eu vou conseguir desenvolver a minha vida de forma muito mais tranquila, se eu seguir os ensinamentos do guru Jesus. Do Jesus humanizado. Do Jesus religioso. Se eu seguir esses ensinamentos, eu vou ser uma boa pessoa, isso me basta. Se eu for bom, coisas boas vão me acontecer. Eu vou atrair bons fluidos para a minha vida. Você escuta hoje crente com esse tipo de linguajar, bons fluidos. Como é que é outra palavra que eles falam bastante? Boas intenções, alto astral, não é? Eu vou ter uma vida animada, alegre, se eu seguir o guru Jesus. Mas Jesus veio a esse mundo com uma missão. A missão dele era aniquilar o pecado. O pecado que nasceu lá no céu, através de Lúcifer, um anjo de luz, que se rebelou contra Deus. Nós estamos no meio dessa batalha espiritual. Hoje em dia, as pregações andam enaltecendo o ser humano e colocando nós como a última bolacha do pacote celestial. Que quem pegar essa bolacha vai ficar bem demais. Se o diabo me conquistar, ele vai se dar bem. E se Jesus me conquistar, ele vai se dar bem, porque eu sou demais. Eu sou bom. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Hoje as pregações estão assim, enaltecendo o ser humano, colocando a gente lá em cima. A nossa oração transforma Deus. Se eu orar e se eu jejuar, ai de Deus se Ele não me abençoar. Porque eu tenho poder da oração. Eu não estou dizendo que a oração não tenha poder, mas a forma como ela anda sendo ensinada, anda empoderando o homem e destronando Deus. Deus é obrigado a atender a minha oração. Deus é obrigado, porque eu jejuei demais, porque eu orei demais. João não escreve nada disso. Nós acabamos de ler o verso 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem duas palavras muito importantes que a gente precisa atentar nesse texto: quem ouve e quem crê. Ouvir e crer. Eu preciso ouvir e eu preciso crer. A palavra ouvir é akuon. De akuon vem a palavra acústica. Acústica é a parte da física que se destina ao estudo do som. Estudar o som, definir as formas de som, as frequências das ondas sonoras, isso tudo é estudado pela acústica. Daí dessa palavra akuo vem a palavra acústica. Ouvir, a palavra ouvir não é simplesmente escutar. Não é um pleonasmo bíblico quando a palavra fala assim, aquele que tem ouvidos para ouvir. Ouvidos para ouvir? Parece um pleonasmo, mas não é. Porque eu posso escutar e eu posso ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Que nessa noite você não escute a palavra, mas você ouça a palavra. Porque esse ouvir é você poder compreender pela audição. Exige raciocínio. Nada no reino de Deus é simplesmente emotivo. Não é porque eu me arrepio, porque eu dou cambalhota, porque eu saio arrastando por baixo do banco. É tudo muito racional, é tudo muito
prático, muito objetivo. O plano de salvação delimitado por Deus é muito prático e muito objetivo. É muito simples. Não tem firula, não tem mistura, é uma coisa simples. O homem está condenado por causa do pecado. Ponto. Não existe meio termo. Não existe apelação no tribunal de Cristo. Não tem como entrar com recurso. Não tem como adiar a sentença. Não tem jeito. Porque inclusive a sentença já foi dada, é a morte. O salário do pecado é a morte. Já está dada a sentença. Então, quando Jesus vem ao mundo e João narra essa vinda de Jesus e essa divindade do Deus que se fez homem para assumir a nossa culpa, a pastora falou sobre isso ontem. O homem que pegou o nosso pecado e cravou na cruz do Calvário. Tudo que era contra nós está cravado na cruz do Calvário. Ele cravou a nossa condenação na cruz do Calvário, mas da mesma forma que a cruz serve para me absolver, a cruz também serve para condenar. Porque quem não aceita a mensagem da cruz já está condenado. Já está condenado. Então, ouvir com compreensão, entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Esse é o objetivo da palavra, nos instruir. E a segunda palavra, que é crer. A palavra crer é pisteuon. E essa palavra, ela deriva de pistes, que quer dizer fé. Fé. E aí a gente pergunta, o que é fé? Todo mundo vai lembrar de Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A gente sempre lembra assim da fé. Só que fé salvífica, fé para a salvação da alma, ela quer dizer o seguinte: o conjunto de doutrinas contidos na palavra de Deus a respeito de Cristo. Vou repetir para você gravar. Fé é o conjunto de doutrinas contidos na palavra a respeito de Cristo. Isso é fé. Toda a doutrina da cristologia, toda a doutrina de Cristo, tudo aquilo que Ele veio fazer, tudo aquilo que Ele veio cumprir, tudo aquilo que Ele tomou para si, tudo aquilo que Ele prometeu para os seus, tudo aquilo que Ele vai fazer pelos seus, o julgamento que Ele vai fazer sobre todas as pessoas da face da terra, todas as doutrinas bíblicas a respeito de Cristo são a fé. Essa fé não vem de nós, ela vem de Deus. Essa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É através da ministração da palavra que os seus ouvidos são abertos para compreender o mistério da redenção. É através da ministração da palavra que o seu coração se abre para ouvir a palavra, se abre para entender o propósito de Cristo e se abre para que você tenha fé. Porque é essa fé que vai gerar vida em você. É a vida de Cristo nascendo dentro de você que vai te dar vida. Porque a Bíblia ela é muito clara em afirmar que sem Cristo nós estamos mortos. Mortos. Que é isso, irmão? Eu estou vivendo, eu estou comendo, eu estou correndo, eu estou trabalhando, eu estou conquistando. Está morto. Se não tiver Jesus, está morto. As alegrias, as felicidades, as conquistas sem Jesus são morte. São morte. Porque Jesus mesmo fala: para o inferno, aonde vai, as riquezas não podem acompanhar. Não podem. Não dá para levar o colchão de 20 mil reais que faz massagem, que vibra, que esquenta, que esfria. Não dá. Não dá para levar o carro importado. Não dá para levar a casa na beira da praia. Não dá. Não vai. Quem vai sofrer a condenação é a alma.
Quem vai sofrer a ausência de Deus pela eternidade é a alma, consciente. Porque muita gente acha, não, eu morro, aí eu entro num estado de inconsciência, e aí tanto faz eu ser condenado, eu sou salvo, eu vou estar inconsciente. Isso é mentira, viu? A Bíblia ensina que vão estar completamente conscientes, tanto os salvos quanto os condenados. E a dor do inferno não é a dor de um lago fervente, um fogo ardente. Às vezes a gente vê alguma coisa pegando fogo e fala, Deus me livre do inferno, né? Porque a gente tem medo de queimar. A dor do inferno não é a dor da chama, a dor do inferno é a ausência de Deus, é a ausência da vida, é a ausência do Criador. É aquela dor que Jesus sofreu na cruz quando ele bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus estava experimentando a dor do inferno, por minha causa, por sua causa. A dor que ele experimentou foi passageira, e ele triunfou sobre a morte, triunfou sobre o inferno, e nos garantiu vida. Essa vida que Ele tem para oferecer, só Ele pode oferecer. As nossas atitudes, a nossa boa vontade, o nosso coleguismo, o nosso companheirismo, nada disso nos protege da condenação. Somente a vida que Cristo tem para oferecer nos garante a vitória. Então guarda essas duas palavras: crer e ouvir, ouvir e crer. Deixa Deus começar a trabalhar no seu coração através da palavra. Deixa Ele te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Chega desse evangelho vazio, o evangelho das coisas, o evangelho das minhas necessidades. Eu sirvo Jesus porque Ele dá saúde, eu sirvo Jesus porque Ele dá casa, eu sirvo Jesus porque Ele dá casamento, eu sirvo Jesus porque Ele dá filhos bem educados. Ah, graças a Deus que meus filhos são uma bênção, Jesus me deu, eu sirvo Jesus porque Jesus é assim. Chega do evangelho das coisas, do evangelho do meu egoísmo. O evangelho verdadeiro é salvação. O evangelho verdadeiro é libertação da condenação do pecado. Porque sem a mensagem da cruz, nós não vamos ver a Deus, nós não vamos ver a Jesus. Isso é ponto, nada muda isso. Ou nós voltamos de uma vez por todas ao evangelho bíblico, vivemos a fé evangélica bíblica, ou nós vamos nos perder no meio das nossas vaidades, dos nossos desejos. E então, para falar de vida espiritual primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. O homem natural, ele quer vida espiritual? Sim ou não? Não. O homem natural não quer vida espiritual. Olha aí para você ver no capítulo 5 mesmo, verso 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Ontem nós fomos ministrados pelo amor de Deus. Eu não estava aqui, mas acompanhei pela AD Jaiara TV e fui ministrado pela palavra. E quando a gente está longe, a gente sente aquele desejo de estar aqui, né, para experimentar aquela glória pessoalmente. No meio virtual fica assim, mas a mensagem ela é vigorosa, a mensagem atinge o seu objetivo. E graças a Deus, ontem a pastora falou sobre esse amor de Deus. Só tem relacionamento com Deus quem está alcançado pelo amor de Deus. O homem natural, ele não glorifica a Deus, está escrito, não sou eu que estou falando. E se você pegar e fazer uma análise, você vai ver que não glorifica mesmo. Glorificar a Deus não é só falar graças a Deus, glória a Deus, não é isso. Glorificar a Deus é viver uma vida que agrada a Deus. É viver uma vida de santidade, sede santos, porque eu sou santo. Isso é agradar a Deus, é renúncia.
Não tem como agradar a Deus vivendo os seus próprios desejos, porque isso não agrada. E aí hoje a internet está abarrotada de filósofos, de mestres, de doutores, para poder abocanhar cada um conforme as suas concupiscências. Eu posso ter o desejo que eu tiver, eu vou encontrar algum mestre, doutor, que vai embasar o meu desejo e dizer que eu sou livre, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso viver a vida como eu quiser. Você vai encontrar onde você for, você vai ver pessoas usando a Bíblia para poder embasar doutrinas diabólicas. Isso é bíblico. A igreja sendo bombardeada por doutrinas de demônios. Isso não é novo, não é agora, não é porque nós estamos nos últimos dias, no fim dos tempos. No primeiro século, João já enfrentava isso. A igreja sempre vai ter que passar por isso, porque o diabo ele não desiste. Ele não desiste. Esse evangelho ilusório, que agora eu vou viver pisando na cabeça do diabo, que eu vou viver chutando o diabo, que eu vou viver triunfando sobre o diabo, se eu não vigiar, o diabo me destrói. Ele acaba comigo, porque ele tem ódio. Ele quer abocanhar o maior número possível para levar com ele. Não creia você que ele vai desistir, ele não vai. Ele não vai desistir de te levar para o inferno. A missão dele é essa: roubar, matar, destruir. Ele não quer o bem, ele só quer o mal. Nenhum bem pode proceder do diabo, somente o mal. Um evangelho de conto de fadas, onde super crentes vivem uma vida ilusória. Porque a vida cristã, a verdadeira vida espiritual, ela exige renúncia. Olha aí comigo, Lucas capítulo 14, verso 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Isso foi Jesus que falou. Não é a Assembleia de Deus de Vila Jaiara, no seu rol de doutrinas, que diz: olha, para você poder ser crente da Jaiara, você precisa carregar a cruz. Não, é Jesus que falou: quer ser meu discípulo? Pega a sua cruz e me segue. Mateus 16, 24, então disse Jesus aos discípulos. Antes ele falou: quem quiser ser meu discípulo. Agora esses aqui já eram discípulos. O que ele falou? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Quer ser discípulo? Pegue a cruz, renuncie a si mesmo. Tem gente que acha que a cruz é a sogra. Tem gente que acha que a cruz é o esposo. Tem gente que acha que a cruz é o trabalho. Tem gente que acha que a cruz são os filhos. Não, a cruz é você. São os seus desejos. São as suas concupiscências, as suas paixões. Elas é que te arrastam para o inferno. O que você tem que carregar é justamente isso, a renúncia. Abrir mão da sua vida para ter a vida de Deus. Precisa se abrir mão da própria vida para ter a vida de Deus. Quem não abre mão da própria vida já morreu. Já morreu. Segue adiante. Vida eterna. Vida espiritual exige renúncia. Se eu estou vivendo a minha vida nessa terra, renunciando a mim mesmo, querendo seguir a vontade, o desejo de Deus, sendo ministrado pela palavra, deixando com que a palavra transforme o meu caráter, a palavra transforme as minhas atitudes, a palavra transforme o meu pensamento. Aquele que era já não é mais, aquele que fazia já não faz mais. É maravilhoso você poder olhar para trás e falar assim: como eu mudei, como Jesus trabalhou na minha vida e agora eu estou diferente. Eu não sou o mesmo.
Eu agora enxergo com outros olhos, agora eu penso outras coisas. Como é maravilhoso fazer uma retrospectiva espiritual e perceber que você está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E isso é papel da palavra, somente a palavra pode fazer isso nas nossas vidas. Eu não posso fazer isso na vida da minha esposa, eu não posso fazer isso na vida dos meus filhos, eu não posso fazer nem na minha própria vida. É só a palavra que tem esse poder. É o ensinamento de Cristo, é a vida de Cristo, o modelo de Cristo, é aquilo que Ele ensinou. É isso que vai me fazer crescer. Então, se eu cresço na vida espiritual, uma coisa eu tenho certeza: eu tenho a vida eterna. Eu não preciso mais temer a condenação da morte. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Acabou a condenação. Agora é vida abundante, é vida com Deus, é vida eterna, é vida para sempre com Ele, é nunca mais se separar dEle, é nunca mais ser atacado pelo pecado, porque o diabo, a morte, seus anjos, seus seguidores vão ser lançados num lago de fogo, e de lá nunca mais sairão, e vai ser a vida o resto da eternidade com Cristo, com Deus, usufruindo dessa presença de Deus. Essa é a vida preparada para aquele que crê, para aquele que nega-se a si mesmo, para aquele que toma a sua cruz e segue a Jesus. Gálatas capítulo 5, verso 24. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Existe por aí uma ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é pela graça. Basta simplesmente aceitar a salvação, basta simplesmente reconhecer a obra da cruz e pronto, eu já estou salvo. No verso 24 que nós lemos, a conjugação do verbo diz aqui, aquele que está ouvindo. É uma atitude constante, não é simplesmente ouvir uma vez, é aquele que está crendo, é aquele que vai sendo ministrado pela palavra diariamente, é aquele que vai renunciando diariamente, é aquele que vai morrendo para o mundo diariamente. Vida cristã é relacionamento com Deus, é viver para Deus, é seguir com Deus. É isso que Deus nos promete, é isso que Ele quer, se relacionar, poder comunicar conosco as suas virtudes, as suas qualidades. Pastor Israel falou no primeiro dia da campanha, os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Isso Ele quer comunicar com a sua igreja, com o seu povo, através de uma vida espiritual, para que a vida eterna seja alcançada. E aí agora, ouvindo tudo isso, talvez surja uma pergunta: como eu faço para ter essa vida? Primeira coisa, não amando a sua própria vida. João 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Não ame a sua vida. Não ache que você é tão especial a ponto de poder virar as costas para Deus. Não ache que os seus desejos, as suas vontades são maiores do que a vontade do Criador do universo. Esqueça a sua vida. Mate a sua vida para que você possa ter vida eterna. Segundo, sendo amigo de Deus. João 15, 13. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Jesus não morreu pelos inimigos, Ele morreu pelos amigos. Existe uma ideia por aí, circulando por aí, que Jesus morreu para todo mundo, independente de aceitá-lo ou não. Tem gente que fala assim: não, no final, como Jesus morreu lá na cruz por causa de todos, Ele vai perdoar todo mundo. Ninguém vai para o inferno, porque Ele morreu para perdoar todo mundo. A Bíblia é bem clara: Jesus morreu pelos amigos. Porque, como eu disse no início, o que é salvação para um, é condenação para outro. A cruz divide a humanidade. Os que creem, os que não creem. Os que seguem, os que não seguem.
os que aceitam, os que não aceitam. E aí a gente não precisa entrar em discussão. Eu não acredito em Deus. Não, esse negócio de condenação eu não acredito. Não precisa entrar em discussão. Quem não crê já está condenado. Quem crê já está salvo. Ponto final. O Evangelho é simples, o Evangelho é prático, o Evangelho é o objetivo. Ou você crê, ou você não crê. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Só existem esses caminhos. Não existe purgatório, não existe lar dos espíritos, não existe. Só existe a condenação ou a absolvição da cruz. Terceiro, ouvindo as palavras de Cristo. João 6,68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Ninguém na face da terra tem palavras mais valiosas do que Jesus. Nenhuma filosofia humana, nenhum estilo de vida humano suplanta a mensagem da cruz. Não existe nenhuma filosofia humana, por mais linda que seja melhor do que as palavras de Cristo, do que a vida prometida por Ele. E eu só vou conseguir essa salvação, essa vida eterna, ouvindo essas palavras, ouvindo com entendimento, ouvindo e crendo, ouvindo e renunciando. Ouvi uma frase semana passada que dizia assim: você pode ouvir todas as pregações da face da terra, todas. Coloca lá no YouTube todas as pregações que já foram ministradas na face dessa terra. Você pode ler a Bíblia N milhões de vezes. Se essa mensagem não te transformar, ela é inútil. Você pode ouvir a pregação que for, mas se você não der abertura para o Espírito Santo de Deus te convencer, você não vai ser alcançado pela palavra. Você pode ouvir tudo, pode ler demais, mas se você não quiser um relacionamento com Deus, você não vai alcançar a vida eterna. Para terminar, como é que é a dinâmica da salvação? Irmão, por que você está pregando isso? É uma campanha para crente, tem muito crente. Eu já sou salvo. Eu já estou na igreja tem 20 anos. Irmão, tem gente que está na igreja há 20 anos, mas não entende o que é a salvação. Tem gente que está na igreja há 20 anos e simplesmente entende que tem que chegar, ajoelhar, cantar um hino da harpa, ler a Bíblia, jejuar, orar. Vive a religiosidade. Não, eu sou evangélico. Católico, sai para lá. Espírita, Deus me livre. Vive a religião, vive os dogmas, mas não entende o cerne da mensagem. Abre aí a sua Bíblia, acompanha comigo Marcos capítulo 4, para a gente encerrar. Marcos capítulo 4, a dinâmica da salvação. Jesus explicando a parábola do semeador. Versos 14 ao 20, olha só. O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas, as ambições dessas outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. A dinâmica da salvação.
Para que eu seja salvo, eu preciso ouvir a palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a pregação da palavra do Evangelho é feita. Eu escuto sobre a salvação que Cristo garantiu para mim na cruz do Calvário. Eu entendo que eu estou realmente condenado, que eu não posso ser amigo de Deus em pecado, que eu preciso de um mediador entre mim e Deus. E então a fé começa a ser gerada dentro de mim. Para que essa fé floresça e chegue até o versículo 20, existe uma caminhada, existe um caminho a ser percorrido. Se eu quero ser salvo, primeiro, eu não posso ouvir a voz do diabo. Verso 15, ele vai falar que a voz do diabo sufoca a palavra. O diabo não vai desistir de você nunca. Ele sempre vai estar atiçando, querendo alguma coisa para te afastar de Deus. Eu não dou ouvidos à voz do diabo, dou ouvidos à voz de Cristo. Foi assim que Jesus fez na tentação do deserto. O diabo ofereceu para ele várias coisas e ele refutou todas pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Segundo, a minha fé precisa estar arraigada na palavra, versos 16 e 17. Se a minha fé não for uma fé na Bíblia, se não for uma fé bíblica, se não for uma fé fundamentada, o diabo vai arrancar a palavra da minha vida. Terceiro, os cuidados desse mundo não podem sufocar a palavra. Se preocupar com o comer, com o vestir, com o correr, com o conquistar, com o comprar, com o vender. A Bíblia fala que nos últimos dias serão como nos dias de Noé. Compravam, vendiam, casavam, se davam-se em casamento. Ô irmão, isso é proibido? É pecado? Não, não é. Mas é porque as pessoas esquecem de tudo e vivem só em função disso. Vivem em função de conquistar, de comprar, de vender, de amar alguém, de ser amado, de viver uma vida próspera, e viram-se as costas para Deus. E não estão nem aí para o principal, que é a condenação do pecado. Então, se você não viver a vida longe desses cuidados do mundo e alicerçado na palavra, você não consegue vida espiritual, você não consegue vida eterna. Para a gente terminar, a salvação produz trabalhadores para o Evangelho. A partir do momento que a salvação me alcança, que eu entendo, que eu compreendo a missão do Evangelho, eu me disponho a falar desse amor para o maior número de pessoas possíveis, para alcançar o maior número de pessoas possíveis, para retirar do inferno o maior número de pessoas possíveis, através do anúncio da mensagem da salvação. Os anjos queriam por demais anunciar o Evangelho, mas esse objetivo, essa missão, Deus deu para a igreja. Somente eu e você podemos anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. Anunciar a salvação não é conflito de ideologia, não é conflito teológico, não é colocar a religião do outro na berlinda, achar que porque eu sou crente eu sou melhor do que todo mundo. Anunciar a salvação é dizer que o homem sem Deus está condenado e o único caminho para a vida eterna é Jesus. Somente Ele pode nos salvar. Se você deseja vida, se você faz essa campanha buscando vida, busque a vida eterna. É a única que serve, é a única que vale, é a única que tem sentido. Busque a vida eterna. O versículo chave do livro de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Jesus é o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Tudo que está registrado nessa palavra é para que você tenha fé, é para que você creia, e crendo
tenha vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.